Amados e amadas, graça e paz. Da parte daquele que vive e que reina para todo sempre, o nosso único e soberano Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que nos ama com amor eterno. E com seu precioso sangue e o único e perfeito sacrifício, nos aperfeiçoou para sempre, perdoando os nossos pecados passados, presentes e futuros. Por isso nós cremos na sã doutrina da salvação eterna, ou seja, salvo uma vez, é salvo para sempre. Esta doutrina não pertence aos calvinistas, arminianistas, não pertence a nenhuma criatura. Segundo as Escrituras, ela pertence ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Foi Ele mesmo quem disse: eu lhes dou a vida eterna, e das minhas mãos ninguém a arrebatará. Está escrito em João capítulo 10, a partir do verso 29. Ok? Quero aqui, mais uma vez, agradecer a Deus pela sua bondade e fidelidade em me permitir, como seu príncipe, o anunciar, gravando mais um vídeo para falarmos acerca da sã doutrina, né? Não vos envolvais com doutrinas vagas e estranhas, mas que tenhamos os nossos corações confirmados com a graça de Deus. Desde já, quero também agradecer a Deus por aqueles que têm acessado e estão inscritos no meu canal. Continue dando seus likes, compartilhando, né? E fazendo comentários que exalte e glorifique a Deus, principalmente em concordância, porque nós cremos conforme fomos ensinados. Está na Bíblia, eu creio. E aqueles que ainda não são inscritos, escrevam. É muito importante, pois estamos assim compartilhando e participando de boas obras, que é crer na palavra do Pai, descansar na palavra do Pai e proclamarmos a palavra do Pai. Escreva, deixe o seu like e compartilhe também. Vamos ao tema, mais uma vez, vamos dar continuidade ao que Deus tem falado aos nossos corações a respeito da sã doutrina. Não se envolva com doutrinas várias e estranhas. No meu último vídeo, eu falei sobre a sã doutrina do batismo, o verdadeiro batismo. Tenho outros vídeos que falam com mais profundidade a respeito do batismo em Cristo. E também neste mesmo vídeo, último vídeo, falei também sobre a fé, ou seja, quem está em Cristo, está batizado em Cristo, também está apto a viver. Romanos 1,17. O justo viverá pela fé. Então, não vos envolvais com doutrinas várias e estranhas. A fé somente foi o último tema. E hoje, pela misericórdia de Deus, eu quero falar a respeito de um tema, né, que é pouco entendido e pouco, né, pregado, que é a verdadeira santificação do cristão, segundo as Escrituras, que a palavra diz que sem santificação ninguém verá o Senhor. Vamos ver? O tema de hoje: não se envolva com doutrinas várias e estranhas. A santificação do cristão, segundo as Escrituras. O texto está lá em Hebreus, capítulo 12. Hebreus, capítulo 12, é um capítulo que trata da nossa filiação, trata também da nossa disciplina e trata de como viver em santificação, em paz com todos, em santificação, e sem a qual, a santificação que vamos estudar, ninguém verá o Senhor. E este tema tem sido distorcido justamente por aqueles que têm a mente presa a tradições, que estão pregas a doutrinas várias estranhas. Também falei no tema anterior que
Jacó Armênio foi uma permissão de Deus para que a continuidade da apostasia, né, da fé dos cristãos se manifestasse. Porque a crença nas escrituras, segundo os arminianistas, eles distorcem a soberania de Deus, ele divide a glória de Deus com os homens, eles falam uma série de coisas que contradiz os pré-reformadores e os reformadores com o propósito que eu falei no vídeo anterior, que o propósito de Deus com a reforma foi libertar a igreja dele, de Roma e do poder tirano que tinha sobre os cristãos, sobre a igreja de Cristo. E depois da reforma protestante, Deus permitiu que um Jacó Armênio e seus discípulos se opôs à sã doutrina até os dias de hoje, que ainda estamos vivendo tempo de apostasia. E estes têm sempre rejeitado as escrituras, a soberania de Deus, sempre ocultando os que crê na soberania de Deus revelada por Deus aos seus reformadores protestantes, ocultando aqueles que crê nas escrituras de calvinistas, sabe, de que crê na predestinação fatalista, uma série de coisas que ele atribui ao homem. Mas eu quero já dizer que a salvação eterna, a predestinação, a eleição, a soberania absoluta de Deus não é coisa de Calvino, não é de nenhuma denominação, não é de nenhum teólogo, não pertence a homem nenhum, mas pertence ao Espírito de Cristo, a graça de Deus que é revelada pelo Espírito de Deus. Nós temos a educação do Espírito de crer somente nas Escrituras, somente em Cristo, somente na graça, somente na fé e somente a Deus dá toda a glória. Ok? Isto significa a soberania de Deus revelada aos reformadores. E contra esses pontos não há argumento, não. Porque as escrituras, elas sim podem ser lidas por qualquer pessoa, mas compreendidas segundo Deus e a sua vontade, é pelo Espírito. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 2, fala desta revelação que ela vai dar do perfeito entendimento e leva os verdadeiros cristãos, principalmente remanescentes que crêem nesta palavra, até mesmo as profundezas de Deus. Este, a Bíblia diz que tem a mente de Cristo, não tem a mente de Spurgeon, não tem a mente de Calvino, não tem a mente de Armênio, não tem a mente de nenhum qualquer que seja eloquente ou influenciador, pensador ou pregador. Mas nós temos a mente de Cristo, diz a palavra do Senhor, e é com esta mente que foi nos dada a capacidade de entender e conferirmos coisas espirituais com espirituais. Vamos ao tema: em santificação ninguém verá o Senhor. O que significa? Vamos ler o texto e nós vamos entrar aqui no que o Espírito quer nos falar, o que nós precisamos ouvir, não o que nós queremos ouvir, mas o que nós precisamos para continuarmos crescendo na graça, no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para que não sejamos de forma nenhuma enganados por doutrinas várias e estranhas. Ok? Diz assim a palavra em Hebreus capítulo 12, versículos 14 em diante, diz assim a palavra do nosso Pai: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Nem haja algum impuro ou profano como foi Saul, o qual, por um repasto, vendeu o seu direito de primogenitura, pois sabeis também que, posteriormente,
querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Ok? Vamos lá? Esta palavra sem santificação, ninguém verá o Senhor. A palavra começa a seguir a paz com todos, ou seja, a paz que temos dada por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nos dá a capacidade e o poder de termos paz até com os nossos inimigos, diz a palavra quando o Senhor disse. Né? Os judeus receberam o mandamento de amar somente os judeus. A igreja recebeu o poder, diz a palavra, ame também os vossos inimigos. Então, esta paz nos faz com que nós tenhamos a capacidade de termos paz com todos, diz a palavra. Aí segue a palavra, e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Que santificação é esta? A paz, nós sabemos, pelo próprio Cristo, que esta paz é uma paz que é dada somente aos que em Cristo são batizados e são eleitos, porque esta paz ela é gerada e é manifestada e operada em nossas vidas através do Espírito Santo, diz a palavra. Eu vos dou a minha paz, não a dor como o mundo a dá. E diz, não se turbe o vosso coração, nosso coração não se perturba. Paulo chega a dizer que nós temos essa paz como o árbitro do nosso coração, diz assim, a paz de Cristo em vossos corações seja o árbitro. Esta paz também ela não depende das circunstâncias. Paulo diz que temos essa paz em toda e qualquer circunstância. Esta é a paz que ela nos faz viver inabalavelmente, porque nós sabemos que esta paz é Cristo em nós, através do seu Espírito. E a santificação, ela é pela palavra, não é por, por doutrinas várias e estranhas, que muitos dizem que para se santificar não pode isso, não pode aquilo, né? Jejuns, vigílias, uma série de coisas que não é a verdadeira santificação cristã, que é somente pela palavra e pelos ensinos do Espírito de Deus. A palavra que diz, tem esta paz e esta santificação, ninguém verá o Senhor. E ver o Senhor não significa quando nós morrermos ou quando Jesus voltarmos, o dia da salvação eterna. Não é lá que a palavra está falando aqui. Ninguém verá o Senhor, ver no sentido de Deus se manifestando poderosamente em nossas vidas, com misericórdia, com o seu perdão diário, com o seu amor de pai, como filhos, que está aqui no próprio capítulo 2 a respeito, que Deus nos disciplina, nos corrige, nos açoita, com o fim de sermos participantes da sua santidade. Esta palavra santificação, que ninguém verá o Senhor, é uma vida em Cristo, santificados pela palavra, não por jejum, não por qualquer obra ou qualquer sacrifício, ou qualquer tradição humana. Isto não santifica ninguém. O que santifica o cristão, vamos lá, João, no livro de João, nós vamos voltar aqui, tá? Em Hebreus, que o nosso estudo hoje está baseado na paz e na santificação. Em João capítulo 17, no versículo 16 em diante, diz assim a palavra do nosso Pai a respeito de que salvação ou santificação é esta que está tratando o livro de Hebreus. Que santificação ela está falando? Que se a palavra diz, seguir a paz com todos, e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor, está falando daqui, do dia a dia, que nós, como cristãos, devemos proceder, diga a palavra, para com todos. E quando nós estamos nesta paz e a santificação, o Senhor se manifesta a nós através do seu poder de graça, livramento, de tudo aquilo que a Bíblia chama abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais.
nas bênçãos de Abraão, conforme diz Gálatas capítulo 3, versículo 9 e 3, versículo 13 de Gálatas. Que a bênção de Abraão, no versículo 14, chegou até nós e recebêssemos por fé o Espírito prometido. Então, o que é esta santificação? Como é que ela é produzida na vida do cristão sem que eu, nem você, faça alguma coisa, porque ela foi feita em Cristo, nós vamos ver, e continua sendo feita através do que nós vamos ver aqui, ok? Diz assim a palavra no versículo 16 de João 17, versículo 16 em diante, diz: Eles, os eleitos, os fiéis, os chamados, filhos de Deus, eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Versículo 18: Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Está falando da vida santa aqui, que vê o Senhor aqui, ou está falando de que muitos distorcem a doutrina da santificação verdadeira pela palavra? No versículo 17 diz que o Senhor santifica-os na verdade. A verdade é a tua palavra. Ele nos santifica-os nas obras, no jejum, nas vigílias e em tudo aquilo que é classificado dentro do contexto de doutrinas várias e estranhas. Não, ele diz que santifica-os na verdade. E a verdade é a tua palavra. E ele diz: assim como tu me enviaste ao mundo, eu também os enviei ao mundo. Dizendo que é para agora. Não fica nessa, irmãos, pensando ou acreditando, né, que este ver o Senhor significa a vida eterna. Não. Se eu e você não manifestar esta comunhão aqui no reinado de Cristo, na manifestação de Cristo a nós, diz a palavra, é aqui que ele está dizendo: seguir a paz com todos, a santificação da palavra, sem a qual ninguém verá o Senhor. E esta santificação pela palavra significa a sã doutrina de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em outros livros da Bíblia, né, principalmente por Paulo, é manifestada, Timóteo fala, né, a sã doutrina. Tito, né, fala o que convém, a sã doutrina de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esta é a verdadeira santificação, a santidade do verdadeiro cristão, ensinado pelo Espírito do Senhor. Não é assim que diz a palavra? Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Pai, não diz ao mundo. O mundo já está condenado às igrejas. Ok? Então, significa que a verdadeira santificação nada tem a ver com as minhas obras, que até então nós não vivemos mais por obras, diz a palavra, nem por sacrifício, porque nós cremos no sacrifício de Cristo, uma vez por todas, e cremos nas obras que Deus em Cristo, Efésios 2:10, preparou para que de antemão nós andemos nela. E para andar nestas obras é aqui, através da santificação da palavra de Deus. Vamos ver em 1 Coríntios como é que Deus, por intermédio de Paulo, fala à igreja de Coríntio, como é que ela é vista, né? A manifestação desta santificação e desta chamada a viver no dia a dia esta santificação. Em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo... Vamos ler do versículo 1 em diante, né? 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 1 em diante. Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, e o irmão Sóstenes. A igreja de Deus que está em Coríntio, aos santificados em Cristo
Jesus, chamados para ser santos com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Viu? É assim que está a Igreja de Cristo. Infelizmente, essa manifestação da santificação da palavra ela está urgente por causa dos falsos ensinos, por causa do tempo que está manifestado como tempo de apostasia. Então, há várias doutrinas, há vários ensinamentos, há várias tantas e tantas coisas que é dita que não tem nada a ver com a santificação do cristão. Veja que no Espírito a palavra diz aqui, santificados em Cristo, ou seja, todo cristão em Cristo já está santificados, estão aptos a verem Deus naquele dia. Mas existe uma outra santificação que diz aqui, ainda no versículo 2, que diz assim, chamados para ser santos. Ou seja, é o viver santificado pela palavra da verdade, pela sã doutrina, a doutrina de Cristo. A palavra da verdade. Então, não fala que a nossa santificação é por meio de obras, jejuns, vigília, sacrifício, o que está fora de Cristo, diz a palavra. A palavra diz que nós em Cristo estamos santificados, ou seja, salvos. Nada tira nossa salvação. E somos aqui a viver esta santidade, diz a palavra. Aí vem a palavra, ninguém verá o Senhor. Esta palavra, não ver o Senhor, é não ver as manifestações gloriosas das promessas de Deus feita a Abraão. Porque existe o herdar o reino de Deus, que é a vida eterna, e o reino de Cristo. Diz a palavra que é os benefícios de Cristo conquistado aqui na cruz do Calvário. Então, nós vamos ver lá em João. Vamos lá, João, né? É um livro riquíssimo com relação a esta palavra e o que é ver o Senhor. O que é ver o Senhor? Sem santificação, ninguém verá o Senhor. O que significa esta palavra? Será que se eu não viver uma santificação aqui no meu dia a dia, né, como homem ou mulher em Cristo, eu não vou ver o Senhor na vida eterna? Não vou. Paulo diz em 1 Coríntios, acabamos de ler, que em Cristo já estamos santificados. Nós fomos separados. Santificados quer dizer separados e guardados do inferno, né, livres do pecado. Romanos 8:1 diz, já agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E nós vimos, por causa das doutrinas várias e estranhas hoje, a dificuldade de identificar o verdadeiro cristão. A da palavra, em Timóteo, diz Paulo, né, o Senhor, ele tem um firme fundamento, o selo, ele conhece os que lhe pertencem. Graças a Deus por isso. A palavra diz em Romanos capítulo 8, que aos que de antemão ele conheceu, também os predestinou. E aos que predestinou, chamou. E aos que chamou, justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Então, a salvação quanto à vida eterna do eleito está assegurada e garantida em Cristo. Mas existe uma santidade para que nós possamos ver a manifestação do reinado de Cristo com poder sobre as nossas vidas, sobre as nossas famílias e principalmente sobre a esfera de ação que Deus nos confiou aqui, principalmente aos remanescentes da graça, para com toda ousadia e intrepidez no Espírito, sem impedimento, fale os mistérios do Evangelho de Cristo. Ok? Então, o que é esse não ver o Senhor? Na prática, no dia a dia. De João aqui, no capítulo 14 de João, diz assim, 14, 22. Olha a pergunta de Judas não Iscariote. 22 disse-lhe, disse-lhe Judas não Iscariote, donde procede Senhor, que está para manifestar-se a nós e não ao mundo.
Respondeu-lhe Jesus: se alguém me ama, guardará minha palavra, viu lá? Santificado na minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Então vai dizer: quem não me ama, não guarda a minha palavra. E a palavra que estáis ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Então, eu e o Pai, diz aqui a palavra, eu o amarei. Judas perguntou: de onde está, Senhor? Que o Senhor vai se manifestar a nós e não ao mundo. Mundo. Lembre que ele disse: eu não sou do mundo, como também eles não são. Santifica na verdade. Verdade é a tua palavra. Olha o versículo 17, ainda do capítulo 14, diz: o Espírito da verdade, com letra grande. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber. Por quê? Não vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco. Era o Deus de Emanuel, né? Estava com ele. Habita convosco e estarás em vós, diz a palavra. Não vos deixarei órfão, voltarei para vós outros. Ainda por um pouco o mundo não me verá mais. Vós, porém, me vereis, porque eu vivo, e vós também vivereis. Esta manifestação. O que é o cristão? Ter paz com todos, a santificação com a qual ele vê o Senhor, sem a qual não vê o Senhor. Que a santificação é pela palavra, a palavra da verdade. Como ele disse aqui, o Espírito da verdade que o mundo não pode receber. Porque não vê, não conhece. Vós o vê e o conheceis. Por quê? Ele habita convosco. Lembra que um dos nomes de Cristo na manifestação dos dias da sua carne era Emanuel, era Deus conosco, Deus em pessoa. Agora, depois da crucificação, morte e ressurreição, agora não é o Deus Emanuel, agora é o Cristo em vós. Colossenses 1:27. Cristo em vós, a esperança da glória. 1 Coríntios 6:17. Aquele que se une ao Senhor é um só Espírito com ele. Então, a manifestação de Cristo não é para o mundo, visivelmente, com bênçãos, com todos os benefícios da cruz. É para os que creem, diz a palavra, especialmente os remanescentes que creem na palavra da graça de Deus, que conhece e glorifica a soberania de Deus absoluta e que sabe que Deus é fiel, mesmo que estejamos infiéis. Ou seja, Deus não muda. Deus nos escolheu antes da fundação do mundo e Deus cuidou da nossa peregrinação aqui, enquanto estivermos aqui. Como eleitos, não somos do mundo, estamos aqui peregrinando e voltaremos para o lugar de onde estávamos, que é o céu. Nós fomos criados antes dos tempos eternos, diz a palavra lá em 1 Timóteo, capítulo 1, né? Fala sobre este conhecidos desde os tempos eternos, a graça que nos foi dada desde os tempos eternos. Então, não devemos, irmãos, nos deixar envolver por doutrinas várias e estranhas, que negam essas verdades e que faz com que o cristão, vamos voltar lá, não tenha paz. E não tem paz, diz aqui a palavra, que a paz anda junta com a nossa santificação, diz a palavra. Né? Diz a palavra, aqui, seguir a paz com todos. E a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Então nós vimos que Jesus se manifesta aos que creem, diz a palavra, e este que crê verdadeiramente, que não são entregues ao engano, à apostasia, são chamados de remanescentes. E alguns que estão na apostasia estão ouvindo estas verdades, e Deus abre os olhos, dá o entendimento e faz com que eles se regozijem, tenham prazer, porque está entendendo o que o Espírito está falando
a sua igreja. Então, nós vimos aqui que seguir a paz com todos. Alguns cristãos só dá a paz aos irmãos, né? A paz do Senhor, irmão, nos dá. Tem deles que não dá a paz nem aos irmãos quando eles acham que alguns estão em pecado, estão em alguma contradição com a tradição dele, com o costume, ou porque não jejua, porque não faz isso. Eles não dão a paz do Senhor. A expressão a paz do Senhor não está na Bíblia. Diz a paz de Cristo sobre todos. Todos quem? Os eleitos. E aí diz a palavra que nós devemos viver esta paz com todos. Aí eu vou dizer, principalmente com os da família da fé. Nós somos chamados a viver esta paz, e neste poder desfrutar desta paz. E aí vem a santificação. Esta nos faz viver de forma agradável ao Senhor e desfrutarmos também de ver o Senhor se manifestando. Veja no capítulo 10, né? 10, versículo 14, diz assim, 10, 14. Porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Ok? Então, com uma única oferta, ele nunca aperfeiçoou para sempre. Veja a salvação eterna aqui, não se perde. E diz que os que entendem, que têm essa segurança da sua salvação, diz a palavra, eles são santificados. Vamos ver esta palavra lá em 1 de Pedro, quando 1 de Pedro, né, a palavra do Senhor, em 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 14 em diante, diz assim a palavra do Pai. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 14 em diante. Como filhos da obediência, não vos amoldei das paixões que tinhas anteriormente, na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santo também vós, mesmo em todo o vosso procedimento, porque está escrito, sede santo, porque eu sou santo. Como é que eu poderia ser santo? Pelas minhas próprias capacidades humanas ou por ensinos enganosos, dizendo que a santificação do cristão está no jejum, está na vigília, está na abstinência disso, no aquilo outro. Não. A santificação, esta santificação que o Pai cobrava dos judeus, que não era possível, porque eles buscavam através da lei, não alcançou, diz a palavra, esta santificação, porque ela estava preparada para se manifestar e ser dada através de Cristo. Por isso que a palavra usa sempre os termos, em Cristo, está em Cristo. Ou ignorais que não que se o Espírito de Cristo está em vós, você é filho de Deus. Se não estiver, esse tal não é filho de Deus. Então, nós vemos que a Bíblia que falou, não vos amoldei das paixões que tinham anteriormente. Ou seja, nós somos uma nova criatura. E esta palavra está em concordância com Romanos capítulo 12, que diz, não vos conformeis com este mundo. Quer dizer, não vos amoldeis, não seja. Em Efésios capítulo 4, 17, que diz, não ande como andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos. O cristão agora vive no poder dos pensamentos de Cristo. Diz a palavra. Já que uma vez eu sou santo, como nós vimos aqui em Hebreus, por um sacrifício sou perfeito. O que me resta agora? Viver uma vida de santificação pela palavra, pela sã doutrina, para que você veja Deus, ou o Senhor, que é Cristo, se manifestando em todas as áreas da sua vida como cristão, eleito que não é deste mundo, mas que foi enviado por Ele para que aqui possa desfrutar desta manifestação, não do Deus Emmanuel, mas do Deus em nós, Cristo em nós, esperança da glória. Ok? Então, esta santificação pela palavra, ela não nos deixa viver em prática de pecado.
nós poderemos pecar, cometer pecado, porque quem diz que não peca é mentiroso, diz a palavra. Nós não estamos já num corpo glorificado, nós estamos numa carne que o próprio Senhor diz que ela é fraca, mas o espírito é forte, é perfeito. E aí é uma guerra entre a carne e o espírito, fala o livro de Gálatas, capítulo 5. Então, quando nós eventualmente pecamos, ou acidentalmente, vou usar esta palavra, involuntário, né, de a gente podemos cometer pecado, sim, podemos por causa da fraqueza, mas não podemos praticar o pecado, diz a palavra. Vamos ver isso em 1 João. Oh, glória, Deus é fiel, Deus é maravilhoso. Em 1 de João, no capítulo 2, diz aqui a palavra do Pai, com relação ao nossa vida aqui, tem que reconhecer que nós estamos num corpo que é inimigo, né? Não tem, vou dizer aqui, aquele prazer, não pensa que a sua carne se converte, ela nunca se converterá, mas ela pode ser subjugada pelo poder do Espírito, pela santificação do poder da palavra. Quanto mais você conhece essa doutrina, quanto mais você conhece o amor de Deus, a bondade de Deus, esta bondade ela te conduz sempre no caminho do arrependimento, ou seja, da nova vida, em como agradar o Senhor. Então, diz aqui a palavra no livro de 1 João, capítulo 1, no versículo 8, vai dizer assim: que dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Aí vai dizer no versículo do capítulo 2, do primeiro versículo, diz assim: filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não peques. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Ora, sabemos que temos conhecido, por isso, se guardamos os seus mandamentos. Lembra de João 14? Se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço e não guardo os seus mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade. Ok? A verdade da palavra. Os mandamentos de Deus aqui não tem nada a ver com os mandamentos dados a Moisés, a lei de Moisés. Não é isso que a palavra está dizendo. Os mandamentos aqui é o caráter de Deus. É Cristo em nós. Aquele que agradou a Deus. Aquele que no dia do seu batismo, que era o meu e o seu batismo ali, ele ouviu uma voz do céu que disse: este é o meu filho, em quem me compraram, diz a palavra. A ele ouvi. E quando ainda nos deixou a carne, procurou saber com ele: Senhor, o que faremos para realizar as obras de Deus? O Pai foi e respondeu: a obra de Deus é esta, creia naquele que por ele foi enviado. Então, nós podemos cometer pecado, sim, mas não praticar. Quando nós praticamos o pecado, diz a palavra, nós não estamos no verdadeiro ensino, porque muitos podem estar em prática de pecado porque não conhecem a verdade. Engano, mentiras, tudo aquilo que fala Colossenses, que é toda a falsa sabedoria, que tem muitas das vezes aparência de poder, mas não tem poder nenhum contra o pecado. O que tem poder contra o pecado é conhecer a sua posição em Cristo. É saber que em Cristo você está perfeito. E esta perfeição te leva a cada dia mais o prazer de andar em obediência, como disse Pedro. Obedecer. Ok? Diz a palavra. Então, eu posso pecar? Posso cometer um pecado? Pode. Mas não é aqueles pecados escandalosos, que é o tal momento que quebra as minhas pernas, que me deixa prostrado, encorajado, né? Não, são pecados, muitas das vezes, com pensamento, com palavras, mas nós não vivemos na prática dos pecados anteriormente, as paixões que tínhamos anteriormente, disse Pedro. E aí nós diz que quando isso acontece, Cristo, o nosso sumo sacerdote, que tem um trono de graça, diz a palavra, que está lá aberto, para que nós cheguemos a ele, para socorro em ocasião
oportuna. Este é o tribunal de Cristo, que muitos estão fazendo confusão, dizendo que nós estaremos no tribunal de Cristo para sermos julgados pelo que fizemos e deixamos de fazer. Não, senhor. O tribunal de Cristo é agora, para que nós possamos viver a manifestação da segurança da salvação e os que estão na sã doutrina viver assegurado nas promessas de Deus, tanto para o corpo, para a alma e para o espírito. Aqui a salvação Paulo chama de glória completa, ok? Então, diga assim, filhinhos, 1 de João, capítulo 3, versículo 7 diante, diga aqui a palavra do Pai. Vamos ler do versículo 6, diz assim: todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não viu e nem o conheceu. Filhinho, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo assim como ele é justo. Ele é santo como eu sou santo. Então, onde é que está a prática dessa justiça, gente? Está lá em Romanos, capítulo 1. Diz aqui a palavra do Senhor. Você quer conhecer a justiça de Deus em nossas vidas? Diz assim, no versículo 16 de Romanos, capítulo 1. Romanos 1, capítulo 1, versículo 16, diz assim: não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé, como está escrito, justo viva pela fé, ok? Falei no meu vídeo anterior sobre fé somente. E para encerrar, vamos para Apocalipse. Apocalipse no capítulo, o último capítulo de Apocalipse, vai mostrar sobre esta manifestação do governo, do reinado de Cristo, da manifestação de Cristo aqui, enquanto estivermos aqui. Diga assim a palavra. Em Apocalipse capítulo 22, versículo 10 em diante, diga assim a palavra: disse-me ainda, não cele as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Continue o injusto fazendo injustiça, continue o imundo ainda sendo imundo, e o justo continue na prática da justiça, e o santo continue a santificar-se, ok? E o pai falou, o livre-arbítrio, onde aparece? A palavra fala ali, o injusto, sendo injusto, está falando dos filhos da perdição, eles nunca crerão no Senhor Jesus. O injusto, o imundo, sendo imundo. Aí vai falar do eleito. Continue o justo na prática da justiça, ou seja, todos os dias, o justo, a justificação pela fé em Cristo nos tornou justo uma vez, justo para sempre. Aí ele vai dizer, e o santo a santificar, que é a santificação da palavra para vermos a manifestação de Deus no nosso dia a dia como peregrino. Quanto a julgamento, meu irmão, não acredite que nós temos por Deus um galardão já preparado. Nós vamos falar sobre galardão. Nós vamos falar sobre galardão no próximo tema, como eu vou receber meu galardão. É porque eu faço, eu deixo de fazer aqui? Não, o próprio Cristo disse, eu irei, preparai-vos morada, ok? Ou seja, tudo está preparado pelo Pai. Ele disse na sua palavra, disse o rei aos que estão à minha direita, entra, vinde benditos do meu Pai e tomai por herança o reino que vos está preparado antes da fundação do mundo. Então não é galardão porque eu deixei de fazer ou não fiz aqui. O galardão para eu deixar de fazer ou não fazer aqui é aqui, a palavra diz galardão, que fala lá em 1 Coríntios capítulo 3, em diante, no capítulo 3, versículo 10 em diante, nós vamos falar a respeito do galardão do cristão. Aqui, cristão sendo galardoado aqui, porque todos os cristãos, os que obedecem, os não obedecem o evangelho, porque não têm os ensinos da sã doutrina, estão em doutrinas enganosas, estes são salvos como que através do fogo. Mas o seu galardão no céu está preparado por Cristo. Agora, galardões aqui, eles dependem da manifestação da sã doutrina e do conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo.
Quanto ao mais, continue orando pela minha vida, pelo meu ministério, e que Deus continue nos dando crescimento na verdade, nos santificando na verdade. Quanto ao mais, um excelente final de semana e uma semana abençoada na presença daquele que é o Todo-Poderoso que nos sustenta com a sua destra fiel. Quanto ao mais, amados e amadas, não creia em qualquer doutrina vara estranha. Creia na sã doutrina de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais graça e paz.